Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência aí às aulas de tecnologias dos materiais. Na aula de hoje, antes de falar da aula de hoje, aula passada aí na aula 3, a gente falou um pouquinho sobre a fabricação do aço. Então, ou seja, o que você faz? Primeira parte, você extrai minério, faz o beneficiamento desse minério, leva esse minério para a siderúrgica. Lá na siderúrgica você adiciona lá dentro do alto forno calcário, carvão, que nada mais é que o coque, né? Calcário, coque e minério. Joga isso dentro do alto forno. Com a ação da temperatura e do oxigênio, nós temos o que? A queima do carvão, incorporação do carbono dentro do minério para você formar o ferro gusa. E aí esse ferro gusa, ele sai o que? Você tira as escórias dele, que é a escória formada pelo calcário. Você vai tirar essa escória, vai vazar o ferro gusa e depois esse ferro gusa vai para a cearia. A cearia ele vai passar lá por dentro do conversor, onde vai ser incorporado os elementos de liga para você ter os mais variados aços aí do nosso dia a dia. Então, agora, qual que é a importância? O que nós vamos falar dentro dessa aula hoje? A gente vai falar um pouco das ligas ferrosas. Então, ou seja, são ligas que compõem, que tem ferro na sua composição. Então, ou seja, quais são as duas principais aí? Eles vão falar, né, professor? Primeira coisa, o aço. Então, como que eu vou diferenciar um aço? Então, ou seja, as duas principais ligas ferrosas são aço e ferro fundido. Vocês já devem ter ouvido falar desses materiais no dia a dia de vocês. Qual é a principal diferença entre os dois? Aço, ele incorpora até 2,11% de carbono. O ferro fundido, ele já vai ter o quê? Teores de carbono acima de 2,11. Depois a gente tem um diagrama que mostra essa distribuição aqui. Aí vocês vão conseguir entender melhor onde estão cada um dos dois materiais. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o aço, o que eu uso? Vergalhão, posso usar em canos, em perfis, metalons. Então, ou seja, aqui entra tarugos também, tá? Você tem peças, os tarugos maciços, para quê? Para você poder fazer a usinagem posterior. E o ferro fundido já estão o quê? Peças moldadas. Então, geralmente as peças de ferro fundido, você faz o quê? Você cria um molde e joga o material líquido dentro para ele obter esse molde. E posteriormente pode ser usinado, pode ser estampado, pode ter... Estampado não, né, porque ele é muito quebradiço. Você pode ter a posterior usinagem desse material aqui. O que a gente tem? Dentro das ligas ferrosas, você tem também o que? Elementos de liga. Então, o que eu faço? Eu acrescento outros elementos para que eu possa melhorar o meu material. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, ou seja, dentro dos aços, o que você tem? A gente tem o aço carbono. Então, o aço carbono, o que ele vai ter? Ele vai ter basicamente ferro e carbono dentro. Qual o teor? Menos de 1% aqui, menos de 0,1% até 2,11%. E o que acontece? Nós adicionamos manganês e silício nessa liga de aço carbono. E aí o que acontece? E a gente tem os aços liga. Então, ou seja, que é um aço, qual que é a diferença entre um aço liga e um aço carbono?
eu aumento a quantidade desses elementos aqui. Tá? Eu vou aumentar a quantidade desses elementos aqui de cima. Lembrando, cada um desses elementos presentes aí nos aços liga, ele vai influenciar em uma característica do meu material. Então, ou seja, o que isso acontece? O que isso interfere? Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, numa aplicação ferro-manganês, ferro aço vanádio, aço cromo molibdênio. Então, o que isso significa? Que é um aço com cromo e com molibdênio. O aço vanádio, então, o que você vai ter? Então, por exemplo, um aço cromo molibdênio. Aí o que acontece? Então, o cromo está nessa tabelinha aqui e o molibdênio está nessa coluna aqui, ó. O cromo, ele pode melhorar o quê? O aumento da temperabilidade, quer dizer que ele permite que o material receba tratamento térmico posteriormente. Outra situação, o cromo, ele aumenta o quê? Resistência à corrosão e também melhora a resistência à abrasão. E aí o que você tem? O molibdênio, ele já vai aumentar a resistência a altas temperaturas e vai também o quê? Aumentar a temperabilidade. Então, ou seja, se eu tiver um aço cromo-molibdênio, ele tem uma grande chance, ele pode receber um tratamento térmico mais eficiente. Então, ou seja, isso aqui, essa tabela, então, ou seja, a importância de cada material. Então, aqui, ó, se eu quero aumentar, por exemplo, eu quero aumentar a resistência do meu material, o que eu tenho que adicionar? Quem eu posso adicionar no meu aço para ele ter uma maior resistência? Eu posso adicionar vanádio, posso adicionar silício, posso adicionar fósforo, manganês e carbono. Aí, por exemplo, assim, para aumentar, ou seja, uma ação desoxidante, ou seja, o meu material não vai, ele vai ter mais melhorar uma ação desoxidante, ou seja, você não vai ter a formação de óxido, é como se eu fosse retardar a corrosão. Então, ou seja, ele é meio parecido com o aumento da resistência. Então, ou seja, eu posso adicionar manganês, posso adicionar silício e posso adicionar alumínio no meu material. Redução de soldabilidade, então, ou seja, quanto maior for o meu carbono, quanto maior minha porcentagem de carbono, pior vai ser minha soldabilidade. Um exemplo disso, alguém já tentou soldar ferro fundido? Ferro fundido tem alto teor de carbono. Alguém já tentou soldar esse material para ver o que acontece? Acho que lógico, hoje você tem eletrodos específicos para isso, mas não é o melhor material a ser soldado, não. Se alguém já teve essa prática aí, depois vocês depois vocês me contam qual foi a experiência de soldar ferro fundido. Questão de ferro fundido. O que acontece? O aço, que nem a gente viu, ele se classifica em aço carbono e aço liga. O aço liga você adiciona N elementos. Para quê? Para que você melhore a propriedade desse aço. E no ferro fundido, o que acontece? Ferro fundido, nós temos algumas classificações também. Então, seja, ferro fundido cinzento. Ele vai ser o quê? Uma liga de ferro, carbono e silício. O que vai mudar? O teor de cada um desses elementos. Então, aqui, ó, o carbono, para essa situação, ele vai
variar, tem que ser acima de 2,11. E o teor de silício entre 1,20 a 3% da receita aí. Então, ou seja, se você, é aquela história, você pega uma tonelada, então em uma tonelada de ferro, no caso é o ferro gusa, por exemplo, o ferro gusa que depois vai virar também o ferro fundido, eu acrescento uma quantidade maior de carbono e o silício ele tem que ser o quê? 1,20% em cima daquele peso total e entre 1,20% a 3% do peso total. E aí o que acontece? Conforme você vai solidificando, ele vai começar o quê? Formar, a gente fala esses veios aqui de grafita. Ó. Então, ou seja, se você pegar uma amostra de ferro fundido, polir ela e levar para um microscópio, eu vou começar a ver o quê? Esses veios de grafita aqui, ó. Então, ou seja, como que eu sei? Eu sei que o ferro fundido, o ferro fundido cinzento, ele vai apresentar o quê? Esses veios de grafita dentro da sua estrutura. Isso aqui, o que ele vai te dar? Onde que eu aplico esse ferro fundido? Então, por exemplo, peças automotivas, o bloco do motor, o cabeçote, são todos feitos desse ferro fundido cinzento. Assim como o aço, cada um dos ferros fundidos vão ter o quê? Vão ter aplicações diferentes. Então, por exemplo, ferro fundido cinzento, peças automobilísticas. O ferro fundido branco, também ó, é uma liga de ferro, carbono e silício, sendo que o teor de silício é menor do que o do cinzento. Se o do cinzento ele variava de 1,20 a 3%, aqui vai ser menor do que 1,20. E aí o que acontece? O carbono, o que vai mudar? Aí você vai me falar, professor, mas o que muda isso é essa esse menor percentual do silício. O que ele vai permitir? O que ele vai mudar? Ele vai mudar o que? A forma com que os carbonos se unem. Então, ou seja, ele vai mudar a apresentação do carbono aqui. No ferro fundido cinzento, o que a gente tinha? A gente tinha umas lamelas, como se fossem alguns riscos aqui. Aqui não. Eles vão ter o quê? Uma coloração diferenciada. Então, ou seja, isso aqui muda a estrutura do material. O que eu vou ter? Eu posso sofrer, o ferro fundido branco, ele já sofre o quê? Um pouco mais de... Eu posso utilizar ele em elementos que vão sofrer carga, por exemplo. Aqui já tem um exemplo, né? Roda ferroviária, rodízio ferroviário. Então, ou seja, você vai ter uma maior carga aplicada em cima desse material aqui. Então, ou seja, de acordo com a forma do arranjo dos carbonos aqui, do carbono, eu vou ter o quê? Eu vou ter diferentes características do meu produto final. Se você analisar, tá vendo? O grão, os nódulos aqui, eles não têm uma forma esferoidal, eles têm o quê? Uma forma aleatória. No nodular, você monta o quê? Você tem nódulos, que tem uma forma mais circular aí. Isso, toda essa aplicação interfere, toda essa formulação do material, ela vai implicar no quê? Nas características finais. Tá? Então você tem o quê? De acordo com o processo que você utiliza para obter o material, ele vai te gerar o quê? Características diferentes. Isso também vai acontecer futuramente quando você começar a analisar os tratamentos térmicos. Cada um deles vai ter o quê? Uma aplicabilidade diferente aí dentro do seu material. Aqui atrás, ó, eu tenho alguns materiais que ele tem
dois cristais formados dentro dele. Então, por exemplo, austenite, cementita, ferrite, cementita. O que acontece? Existe uma forma de eu definir essa porcentagem. Então, ou seja, quanto eu tenho de cementita, quanto eu tenho de austenita. Existe o quê? Uma regra que a gente chama de regra de alavanca. Então, de acordo com o aço e de acordo com a temperatura de aquecimento, eu defino o quê? A porcentagem de austenita, cementita, ferrita, cementita, ou seja, eu mostro, calculo o quanto de cada um desses materiais eu tenho aqui. Então eu vou deixando aí para vocês